CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Leremos o Evangelho, faremos a prece e daremos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. É o capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. Item 16. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Então, que Jesus nos envolva a nossa casa, aos nossos ouvintes, e que seja em nome dele, em nome de Deus acima de tudo, que possamos chamar em nosso auxílio o nosso irmão altivo, os dirigentes da nossa casa, o nosso patrono Ernesto Bozano, para que, em nome do amor, o amor que vibra nesta casa, o amor que se desenvolve em nossos corações, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas que seja acima de tudo, em nome do amor de Deus, que com a espiritualidade amiga que nos dirige, o altivo, com a coluna de espíritos que dirige o CEAP, com Kardec, com Denis, é que pedimos então a permissão para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Item 222, capítulo 18 do Livro dos Médiuns, que trata dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Nós estamos no item 222. Vamos lá. Pode desligar, está frio. A prática do espiritismo, como veremos mais tarde, exige muito tato para desfazer as tramas dos espíritos enganadores. Se homens feitos são suas vítimas, a influência e a juventude encontram-se ainda mais expostas a isso por causa da sua inexperiência. Sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode relacionar com espíritos sérios. As evocações feitas estouvadamente e por brincadeira são uma verdadeira profanação que facilita o acesso a espíritos zombeteiros e maléficos. Como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária para um ato semelhante, seria de temer que ela fizesse disso uma brincadeira, se ficasse entregue a si mesma. Então vamos lá, vamos analisar devagarinho esse pedaço. Quando ele diz assim, a prática do espiritismo, como veremos mais tarde, exige muito tato para desfazer as tramas dos espíritos enganadores. E como se tem trama de espíritos enganadores? Quantos médiuns incautos são envolvidos nessas tramas? Quantos? E é toda hora a gente recebe um caso aqui na casa, toda hora tem um problema.
e que esses espíritos, principalmente o médium, que nunca deu atenção para isso, tem a mediunidade, mas não somente esses, médiuns às vezes trabalhadores e que se deixam levar pela invigilância pelos pensamentos desses espíritos. E quando eles envolvem, o médium acaba largando tudo, deixando tudo. Quantos abandonam lares, famílias, por causa dessas tramas? Às vezes a pessoa se envolve com uma terceira, e essa terceira nem sempre é uma alma generosa, e as confusões acontecem. Isso é todo dia. Isso é todo dia. Mas principalmente com médiuns que trabalham. O momento é muito difícil, de muita tensão. E se não tiver oração e vigilância, cai. Então ele está dizendo aqui, nunca foi tão pertinente essa mensagem. A prática do espiritismo, como veremos mais tarde, exige muito tato para desfazer as tramas dos espíritos enganadores. Se homens feitos são suas vítimas, a infância e a juventude encontram-se ainda mais expostas a isso, por causa da sua inexperiência. Então os jovens, muitos jovens médiuns, agora você vê uma menina de 10 anos, esteve aqui um dia desses, estava aqui, incorporada com o espírito, passando mal. 10 anos. 10 anos. O passe, um simples passe, né, os espíritos conseguiram afastar os espíritos dela e ela voltou ao seu natural. E ela ficou admirada, ela e a mãe. Como é que foi? Como é que eu estava? Estava passando mal, agora não estou mais passando? Ora, se fosse uma coisa orgânica, não passaria. Tinha que ir para o médico. Não era orgânico, era espiritual, que estava mexendo no físico. Se ela fosse para o médico, certamente deitar ela lá e deixar internada, colocar soro, porque não iam encontrar causa. Afastar do espírito, ela voltou ao normal. Então, se nós adultos somos enganados, e se a gente bobear é envolvido por esses espíritos, imagina uma criança, um jovem. É isso que ele está alertando aqui. Venha, Dilane. Aí ele continua. Sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode relacionar com espíritos sérios. Sem recolhimento, a gente não pode se relacionar com espíritos sérios. As evocações feitas estouvadamente por brincadeira são uma verdadeira profanação. O que nós fizemos aqui agora? Nós nos reunimos, tem a hora certa, 8 horas da manhã, toda quinta-feira, para estudarmos o livro dos médiuns. Então é um momento de estudos. Fizemos a prece e evocamos os espíritos. A gente não chamou a gente não profanou, não chamou de brincadeira, é a 222, item 222, livro dos médiuns. A gente não chamou, não evocou por brincadeiras. Então, Senhor, aqui nos reunimos, né, em teu nome evocamos o altivo, que ele é o diretor da nossa casa, e com ele os espíritos que ele designar, os guias da nossa casa, para o trabalho.
Olha que coisa séria. É um estudo sério. Cedo a gente estava aqui atendendo uma pessoa. Chegou aqui umas 7 e pouco da manhã. A Dilane chegou agora porque estava atendendo ali, terminando o atendimento que nós começamos. Exatamente isso daqui. Envolvimento espiritual. Trama espiritual. Então a gente veio cedo, né, se prepara para começar aqui o estudo, mas o trabalho já começa quando a gente chega aqui, já tem gente batendo no portão. De vez em quando entra alguém desesperado, chorando, e a gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir. E o que puder ser feito, a gente pede. O que a gente vai fazer? Quando é problema espiritual, eu tenho que pedir, que eu não sei fazer nada. Eu não posso fazer nada. Jesus dizia, eu não faço nada sem Deus, não é? Eu não sei fazer nada sem Deus, sem o Pai. Ora, bolas, se Jesus disse que nada podia fazer sem o Pai, imagine nós. A gente escuta, a gente pede aos guias, aos trabalhadores da casa, que interceda junto àquele que veio pedir socorro. Então, se a pessoa veio pedir socorro, e você muitas vezes, como chega aqui, aí a pessoa diz assim, olha, eu vou ser sincero, eu fui na igreja tal, fui na igreja católica, fui na universal, fui num terreiro, e estou vindo aqui também. Olha o desespero. O desespero da pessoa. E se nós estamos aqui para isso, nos predispusemos a trabalhar, a ser útil ao nosso próximo, a gente escuta a história. Dá um conforto à pessoa, ela desabafa, e a gente pega nome, o endereço da pessoa e vamos orar. Vamos pedir aos guias, porque sem eles, o que a gente pode fazer? Não podemos fazer nada. E sem os bons espíritos, né? Guia, estou falando em guia bondoso, e não espírito do mal. O espírito mal já está envolvendo a pessoa, já está toda envolvida, toda enrascada numa situação dessa. Quem a gente evocar é para vir interceder e ajudar esses espíritos, né? Aí ele continua aqui, ó, que facilita o acesso de espíritos zombeteiros e maléficos, quer dizer, a falta de recolhimento. Estou aqui no meio da página 245. É o item 222. Então, se eu pego aqui, como as pessoas fazem por brincadeira, vamos perguntar para o copo então. Isso aqui é profanar o mundo espiritual. Não tem a brincadeira do copo? Ou o compasso, que é a mesma coisa, tesoura, eu toda hora escuto uma coisa diferente. Aí eu vou e pergunto para o copo, faço uma pergunta boba, uma brincadeira, um monte de adolescente. Corre perigo, porque você é médium. A criança, o adolescente é médium. Ele evoca um espírito por brincadeira. Que espírito vai vir? Ele vai se ver envolvido numa trama. Então temos que ter cuidado. Ela estava sumindo, eu estava sentindo falta dela. Por conta da saúde. A quimioterapia. Então, como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária para um ato semelhante, seria de temer que ela fizesse disso uma brincadeira, se ficasse entregue a si mesma. Mesmo nas condições mais favoráveis, é desejável que uma criança dotada de faculdade mediúnica só exerça sob a vigilância. Olha só, Dilane, bem pertinente isso agora, para o momento que a gente está passando, tudinho.
Mesmo, bem no meio do livro, mesmo, presta atenção, nas condições mais favoráveis, é desejável que uma criança dotada de faculdade mediúnica só a exerça sob a vigilância de pessoas experimentadas, Isso. que lhe ensinarão, através dos seus exemplos, Tem que ser. o respeito que se deve às almas daqueles que viveram. Aí a gente deu o exemplo da criança que veio aqui. 10 anos é uma criança, uma adolescentezinha, né? Um pré-adolescente, como chama. Tem a mediunidade. Como lidar com isso? Ao livro dos médiuns de estudo. Mesmo nas condições mais favoráveis, é desejável que uma criança dotada de faculdade mediúnica só a exerça sob a vigilância de pessoas experimentadas. O ideal é que ela não exerça a faculdade. Ela tem que estudar, ela tem as coisas, está na sua formação. Agora, a gente não sabe que espírito é aquele que está ali, as suas necessidades. E se não tiver jeito de suspender a mediunidade, porque pode suspender, tem que estar perto de pessoas experientes, para que ela não enlouqueça. Não é que enlouqueça que a gente vai trazer problemas sérios. Não sabe lidar com aquela situação, não sabe o que é o mundo espiritual. Então, é isso aí. Que lhe ensinarão, através dos seus exemplos, o respeito que se deve ter às almas daqueles que viveram. Vê-se, de acordo com isto, que a questão da idade está subordinada às circunstâncias, tanto de temperamento quanto de caráter. Entretanto, o que claramente ressalta das respostas acima é que não se deve forçar o desenvolvimento desta faculdade nas crianças, quando ela não for espontânea, e que, em todos os casos, deve-se fazer uso de uma grande circunspecção. Duas coisas. Primeiro, a gente não deve provocar isso nas crianças. Mas se ela for natural na criança, se ela for ostensiva, a gente tem que... Aí a gente vai tratar com circunspecção. O que é circunspecção? Aqui está a definição de circunspecção. Qualidade ou atitude de circunspecto. Circunspecção, qualidade ou atitude de circunspecto. Precaução no agir, no falar, atentando a todos os aspectos de um assunto dado, com muita precaução. Então vamos ver aqui de novo esse pedaço aqui. Mesmo nas condições mais favoráveis, é desejável que uma criança dotada de faculdade mediúnica só a exerça sob a vigilância de pessoas experimentadas e que lhe ensinarão, através dos seus exemplos, o respeito que se deve às almas daqueles que viveram. Vê-se, de acordo com isto, que a questão da idade está subordinada às circunstâncias, tanto de temperamento quanto de caráter. Entretanto, o que claramente ressalta das respostas acima é que não se deve forçar o desenvolvimento desta faculdade nas crianças, quando ela não for espontânea, e que, em todos os casos, deve fazer uso de uma grande circunspecção, de uma grande precaução, que não se deve excitá-la nem encorajá-la em pessoas débeis.
deve-se desviar por todos os meios possíveis as que apresentem os menores sintomas de excentricidade nas ideias ou enfraquecimento das faculdades mentais, visto que há nelas predisposição evidente para a loucura que qualquer causa superexcitante pode fazer desenvolver. Tá vendo? Mediunidade é coisa de louco. Não, não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo nas pessoas débeis, que ela tem uma predisposição, uma loucura. Não é a mediunidade que causa loucura. Poderia ser qualquer outra coisa. Entendi. Mas como ele já tem a predisposição, você tem que ter cuidado, porque a mediunidade pode desencadear a loucura. Se a pessoa tem problemas, a gente não pode estimular a mediunidade nele. Tem que ter todo cuidado. Tem uma porção de esquizofrênico dando passes, sem problemas. Mantém no passe. Vai fazer bem para ele. Vem estudar, vamos trabalhar. Agora tem que se ter cuidado. A gente não pode botar a pessoa em qualquer trabalho. E no caso da criança, pedi o Marquinho para ler isso aqui, essa 222, com bastante calma. Se você tem uma criança que é médium ostensivo, está exteriorizando aqui com 10 anos, como a gente falou da menina. Vamos dar passe, vamos pedir aos espíritos para ver o que pode ser feito, se há suspensão da mediunidade, até a pessoa se formar, né? Mas não teve jeito, tem que ficar com gente experiente e ser orientada. Precisa da evangelização, precisa de tudo isso. E muito cuidado, tem que se ter cuidado. Aqui você chegou um pouquinho depois, que você estava tratando da moça. Então ele estava falando das tramas que os espíritos provocam, principalmente nos mais inexperientes. E a gente acabou de ver uma situação dessa, né? Uma trama. Vamos falar sempre, olha, no microfone, porque eu recebo muitas críticas aqui. Ontem o colega estava falando, falar no microfone. Eu acho que é muito mais perigoso essa questão dessa mediunidade em jovens, né, crianças, em jovens e adolescentes, por conta da curiosidade que eles têm mesmo, como você falou, com respeito às brincadeiras que eles fazem, né? Porque tudo para eles é novo, tudo para eles é diferente, eles querem entender, querem conhecer. E aí começam com essas brincadeiras. E eu acho muito mais perigoso do que numa criança, porque a criança ainda é guiada pelo pai e pela mãe. Né? Mas o jovem que está lá no grupo e acontecem essas coisas, eles não têm orientação. E normalmente eles não falam com os pais o que está acontecendo. Porque e aí falta acontecendo realmente essas tramas aí, né? Falta maturidade, né? Falta maturidade. Aí tem que ter orientação dos pais mesmo, o tempo todo, né? Em relação à evangelização, né? Exatamente. As ideias espíritas não têm, sob este aspecto, uma influência muito grande, mas vindo a loucura a se declarar, tomaria o caráter de preocupação dominante, como tomaria um caráter religioso, se a pessoa se entregasse com excesso à prática de devoção, e se tornariam o espiritismo responsável por isso. O que se tem de melhor a fazer com todo indivíduo que mostra uma tendência à ideia fixa é dar um outro direcionamento às suas preocupações, a fim de proporcionar repouso aos órgãos enfraquecidos. A propósito deste assunto, chamamos a atenção de nossos leitores para o parágrafo 12º da introdução. Eu vou espiar. Não em cima de mim. É o óculos. Se tiver predisposição, você conseguiu abaixar, né? Se tiver predisposição à loucura, a gente tem que ter todo cuidado para não se sentir responsável.
Que vão dizer, aquilo é coisa de louco, aquilo provoca loucura, espiritismo é loucura, não estou dizendo, já dizem isso por aí, né? Algumas religiões. Tudo bem até aí? Vamos entrar então agora no capítulo 19, o papel do médium nas comunicações espíritas. Item 223. Número 1. Pode ler, Adilane. O médium, no momento em que se exerce sua faculdade, está num estado perfeitamente normal? Está algumas vezes num estado de crise, mais ou menos acentuado. É o que fadiga e é por isso que necessita de repouso. Porém, na maioria das vezes, seu estado não difere de maneira sensível do estado normal, principalmente se forem médiuns escreventes. Então ele perguntou aqui se no momento que exerce a faculdade, se o médium está no seu estado perfeitamente normal. Ele diz que não. Ou melhor, ele não disse que não, ele disse que algumas vezes no estado de crise. O que é a crise? Crise é crise. Então você está aqui, eu vou fazer aqui com o dedo um gráfico. Um gráfico. Você vem aqui no estado normal, numa linha aqui, ó. Quando você entra em transe, a crise é o transe. O que é o transe? É o afastamento do perispírito do corpo físico. Então você vem aqui no seu estado normal e de repente você entra numa crise, você dá um pico. Depois você volta ao estado normal. Essa crise pode ser um pico para baixo também. Então você vem, um pico, volta ao normal. E pode ser negativo. A crise pode ser negativa. Quando você entra em contato com espíritos inferiores. Positiva, quando você entra em contato com espíritos superiores. Então você vai entrar num estado de crise, né? Algumas vezes, mais ou menos acentuado, ó. Um pico muito alto, uma crise muito alta, né? Positiva ou negativa, você pode entrar. É isso que traz cansaço para a gente, é essa crise que cansa. Quando a pessoa está incorporada com o espírito e o espírito vai embora, ela fica exausta, ela fica cansada. É por causa da crise. Porém, na maioria das vezes, seu estado não difere da maneira sensível do estado normal. Muitas vezes o médium, você nem vê que ele está com o espírito, né? Ele continua. Ele entrou em crise para isso. Ele teve ali ele teve que entrar em transe. Não tem como não entrar em transe para dar a passagem ao espírito, para se comunicar com o espírito. Você sempre entra em transe. Esse transe é mais ou menos acentuado, né? Essa crise é maior ou menor, de acordo com... Eles que vão dar aula. Oi? Não. É daqui a pouquinho eu lá no livro dos espíritos. Ele pode dar aula. Entenderam isso? Segunda. Vai, Adilane. Ela foi chamar. As comunicações escritas ou verbais poderão também porvir do próprio espírito encarnado do médium. Quer dizer, isso pode ser anímico. Quando é da própria alma do médium, a gente chama de animismo. Então, vou escrever, vou falar, pode ser o próprio médium, em vez de ser um outro espírito? Ele responde, a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro, se goza de um certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Por exemplo, no sonambulismo. Isso fica bem claro, a exteriorização do espírito. Tendes a prova disso, quando as almas das pessoas vivas vêm vos visitar e comunicam-se convosco através da escrita.
muitas vezes sem as que tenhais chamados. Porque ficais sabendo que entre os espíritos que evocais, há alguns que encontram-se encarnados na terra. Então eles vos falam com os espíritos e não como homens. Por que quererias que o mesmo não acontecesse com o médium? Então o médium pode retomar a sua capacidade de espírito imortal e se exteriorizar. Isso fica claro no sonambulismo. O Alípio veio dar aula lá para eles? Não falei que os espíritos mudou, falou que era para ele começar a dar 9 horas, que seria todo mundo junto. Os espíritos já sabiam que ele não viria mais. Isso que eu estou falando que se for. Muito bem. Nós não entendemos, eu não entendi, mas Muito bem. Ficou claro? Vamos lá. Letra A. Quer dizer, essa questão aí de que o espírito pode estar encarnado e ele pode se manifestar através do médium. Ou através do sonambulismo. Do sonambulismo. Ele se manifesta, ele mesmo. Agora, ele também pode se manifestar através do médium. Pode. Eu durmo e eu consigo até me vejo como espírito imortal e me comunico através do médium. Eu vou falar de uma experiência que aconteceu comigo nesse processo da doença. Na outra casa que eu frequentava, eu fazia trabalho de cura também. E a minha mãe é desencarnada há muitos anos, né? Só que eu recebi há um tempo atrás uma comunicação lá no Leão Perini de que ela está encarnada já. E nesse meu processo de doença, durante lá o tratamento que eu fazia na casa espírita, ela se manifestou, Pode. entendeu? Isso aí. É isso que eu estou falando, que a pessoa pode estar encarnada e através do médium ele dá uma... Sim, pode. Pode. Isso mesmo. Então vamos lá. Não parece que esta explicação confirma a opinião daqueles que creem que todas as comunicações emanam do espírito do médium e não de espíritos estranhos? Resposta: eles só erram porque são absolutos nas suas opiniões, pois é certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo, mas isto não é uma razão para que outros não ajam igualmente por seu intermédio. Quer dizer, pode acontecer as duas coisas. Pode acontecer as duas coisas. Entenderam? Então vamos lá. Item 3. Como distinguir se um espírito que responde é o médium ou é um espírito estranho? Resposta: pela natureza das comunicações. Então o médium entra em transe e ele fala dele, mas ele nem sabe que está falando dele. Mas você tem que analisar pela natureza da comunicação. Estudai as circunstâncias e as linguagens e distinguireis. É principalmente no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium manifesta-se. Está vendo como nós falamos, sonambulismo? Porque então encontra-se mais livre. No estado normal é mais difícil. Aliás, existem respostas que são impossíveis de serem atribuídas a ele. É por isso que vos digo para estudar e observar. Então, numa comunicação, a pergunta foi: o próprio espírito do médium pode se comunicar? Sim. E isso se dá principalmente no estado de êxtase ou de sonambulismo. O que é o sonambulismo? É o sono, o que anda dormindo. Sono ambulare, o que anda dormindo. Então ele se comunica como espírito através do seu próprio corpo. Está meio difícil para vocês, né, que chegaram agora. E no estado de êxtase, que também é um estado de
emancipação da alma. Nós vamos começar às 9, o livro dos Espíritos, tá? Quando terminar a gente conversa aqui. Quando terminar eu falo com vocês, tá? Vamos lá, vocês vão entender aqui já já. Nós estamos estudando aqui, vou falar aqui do início. Ó, nós entramos no capítulo 19. O capítulo 19 do livro dos médiuns trata do papel do médium nas comunicações espíritas. Qual o papel do médium? Aí o Kardec faz uma pergunta. O médium, no momento que exerce sua faculdade, está no estado perfeitamente normal? Ele diz que, às vezes, está num estado de crise. O espírito, o que é essa crise? Essa crise, na verdade, é o afastamento do perispírito do corpo físico. É o que nós chamamos de transe. Aí nós desenhamos aqui um gráfico, aqui, ó. Tem um quadro negro aqui, invisível. A gente está aqui, ó, na vida normal. Quando eu entro em crise, eu faço isso, eu dou um pico. Esse pico pode ser positivo, pode ser negativo. Quando é um espírito elevado, quando é um espírito inferior. Mas, muitas vezes, a pessoa dá toda a aparência de normalidade. Ela está com o espírito, mas dá toda a aparência de normalidade. Aí o Kardec perguntou, nesse capítulo, o médium pode também, ele, o médium, a coisa sair dele, da cabeça dele? Aí eles responderam, os espíritos responderam que sim. Aí nós falamos aqui, isso é o que se chama animismo, anima a alma, da própria alma. Isso pode acontecer. No estado de vigília é um pouco mais difícil, mas pode acontecer. Aí nós falamos, e ele fala aqui novamente, que isso é mais comum no sonambulismo e no êxtase. O sonâmbulo, vocês já viram marionete, né? O homem ali vai manipulando aquele bonequinho, não é? Com umas cordinhas ali. O espírito faz a mesma coisa com o seu próprio corpo. Então, o sonambulismo tem que dormir. Vamos supor que eu seja um sonâmbulo. Não é aquele sonâmbulo que vai atacar a geladeira de madrugada, não. O sonambulismo que eu estou falando aqui é da mediunidade, né? Tá aqui. Aí eu saio do meu corpo está aqui. Eu de fora, eu espírito imortal, eu vou controlar o meu corpo, igual eu controlo uma marionete. Por isso que o sonâmbulo sai às vezes, abre a porta, anda em pinguelas, vai para lugares complicados, depois ele retorna. Mas é ele que está conduzindo o corpo dele, é ele mesmo. Tem um médium muito famoso, conhecido nos Estados Unidos, foi muito conhecido na época dele, chamado Edgar Cayce. Se vocês colocarem aí, né, no Google, vocês vão ver, Edgar Cayce. Ele era um homem comum, um lavrador, trabalhava no campo, mas ele era médium sonâmbulo, ele era sonâmbulo, ele tinha um sonambulismo. Fizeram até um hospital para ele atender, que as pessoas iam para aquela ruma de gente doente, e ele via a doença e dava o remédio. Era ele, não era espírito, não era ele. E quando ele voltava para o corpo, para o seu estado normal, ele não lembrava de nada. Não lembrava de nada. Porque era ele espírito imortal, ele saía do corpo e manipulava o corpo. Quando nessa situação ele pergunta, o sonâmbulo pergunta alguma coisa para um espírito, aí se caracteriza a mediunidade, que a mediunidade tem que ter um espírito, um terceiro. Aqui no livro dos médiuns tem um exemplo do sonâmbulo, que ele via as doenças e eles perguntaram qual é o remédio para essa doença. Aí o sonâmbulo diz assim, eu não sei, o meu amigo médico não está aqui. Ah, mas não é você que dá o remédio? Não sou eu não, é ele que dá o remédio. Quer dizer, um espírito que era médico falava com ele o remédio para ele receitar. Aí caracteriza a mediunidade.
Tá difícil isso? Tá difícil isso? Entenderam isso? Entendeu o que é o sonambulismo? Isso é o sonambulismo. Então, o médium é o próprio espírito que fala através do seu corpo. Tá? Regiane, desde o nascimento, ela disse que a irmã tem sonambulismo desde pequena e a filha dela está no mesmo caminho. Quem? Regiane? Regiane, desde o nascimento. Regiane Verdun. Regiane que vem aqui. Pois é. V, deve ser a Regiane que vem aqui. B? É, B de bola. Ah. Tem uma coisa que a gente tem que levar em conta, que ela tem quantos anos, a filha dela? Vamos estudar essa questão. Tá, quantos anos tem a irmã dela? Então, a irmã tem desde pequena e a filha também tem. Tá, que até os 7 anos de idade, isso pode acontecer e não tem nada demais. Porque até os 7 anos, o espírito está se fixando ainda no corpo físico. É um processo. Ó, o bebezinho está mamando ali. Estava gritando, estava com fome, tá vendo? Está mamando. Ele está completamente fixado nesse corpinho? Não. A filha tem 4, a irmã tem 34. Tá. Aí ó, a irmã já tem. A irmã tem 19. 39. É diferente. A criança, ele vive os dois mundos. É natural a criança ver o mundo espiritual, brincar com um coleguinha que ninguém está vendo, conversar sozinha, mas ela não está conversando sozinha, você que não está vendo com quem ela está conversando. Depois dos 7 anos, isso vai mudando, ela entra na sua vida normal. Quando é médium, quando tem a faculdade, aí continua. Aí no caso aqui, da Regiane que pediu ali, que se colocou ali em contato conosco, dizendo que a irmã teve desde criança e tem aos 39. Aí é uma faculdade que ela tem. O sonambulismo é uma faculdade anímica e que precisa ser trabalhada. É uma faculdade anímica. Anímica vem de anima, vem da alma. É a própria alma do médium. É anímico, não é mediúnico. Pode ser mediúnico. Pode ser mediúnico. E o sonambulismo também pode ser provocado. Pode ser natural e pode ser provocado. E o que é o êxtase? Também é a emancipação da alma. No estado de êxtase, o espírito se afasta tanto do seu corpo físico que ele visita outros mundos. E dependendo de onde ele vai, ele pode até romper esse laço e morrer no estado de êxtase. Mas ele pode também ver mundos inferiores, ele pode estar envolvido com espíritos inferiores. Tudo isso é emancipação da alma. É o próprio médium que está vindo. Por exemplo, João Evangelista não escreveu o Apocalipse? Vocês já viram falar no Apocalipse? Está no Evangelho. Já leram? Alguém já leu o Apocalipse? É uma linguagem meio rebuscada, né? Cheio de enigmas. Então o João, ele saiu do corpo e o que ele viu, ele escreveu. Aí tem aquela história lá dos 7 selos. Tem todo um simbolismo naquela linguagem. A Dona Ivone, quando fala da emancipação da alma, no livro Devassando o Invisível, que ela coloca a sua experiência, ela diz que João Evangelista, quem estava assessorando ele ali era o próprio Cristo. Ela acredita que seja o próprio Jesus, que estava mostrando a João o que ia acontecer no futuro. Tem uma passagem que diz assim, por exemplo: vejo águias de ferro cuspindo bolas de fogo. Ora, há 2000 anos atrás, o espírito João estava vendo o conflito mundial, a guerra. Não tinha um avião. Ele não sabia. Vai ter o avião, está jogando bomba. Não tinha bomba.
Então ele veio a águia de ferro, que era o avião, cuspindo bola de fogo. Ó, antecipou uma coisa que ia acontecer ali quase 2000 anos depois. Isso aqui é médium mesmo, né? De verdade. Então, como isso aqui é muito complicado, tem que ver bem devagarinho. A gente está estudando aqui já quase 1 hora. Deu o nosso tempo, a gente vai fazer a nossa prece. Semana que vem a gente continua daqui, tá? Alguma pergunta? Não? Vocês vejam, a live que nós fazemos aqui, vocês podem participar. Eu sei que numa sala é melhor, mas aqui não tem formalidade, é bem informal. Pode perguntar. E muita gente de casa participa. Pergunta aqui, a Dilane fica ali respondendo. E às vezes coloca aqui para a gente responder. Então a gente vai parar aqui na 4ª pergunta, né? Anota, tem uma nota. Quando uma pessoa nos fala, distinguimos facilmente o vem dela ou aquilo que ela é apenas o eco. O mesmo se dá com os médiuns. A gente só analisar que a gente vai saber se é a pessoa que fala ou se é um espírito. Se prestar atenção, a gente vê nitidamente. O senhor parou então? Vamos parar então? Agradecemos, Senhor, pela manhã de estudos. Agradecemos aos nossos guias espirituais, ao nosso irmão altivo, às nossas irmãs queridas, ao Ernesto Bozano, nosso patrono, em nome desses espíritos amigos Jesus, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, em nome do nosso amor, pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos em torno do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.